Gravando sim? E aí, galera, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de genética, falando agora um pouco sobre os tipos de dominância e letalidade. Aula passada, eu ensinei para vocês a primeira lei de Mendel, mostrei para vocês o experimento que Mendel fez e os resultados que ele teve, encontrando aí diferentes proporções genotípicas e fenotípicas. Essas proporções aí vocês devem estar familiarizados, se lembrar delas, Mas caso vocês não se lembrem, o que o Mendel viu lá, o que ele fez, é importante que vocês retornem na aula passada, porque é necessário que vocês tenham esse conhecimento para conseguir seguir a aula de hoje. Então, se vocês não lembram o que o Mendel fez, que proporções que ele observou, o que ele observou, retorna lá na aula passada, assiste essa parte aí que eu explico o experimento do Mendel e volta aqui, beleza? Caso vocês se lembrem, é só seguir aqui comigo. O que o Mendel observou no experimento dele foi um caso de dominância completa. Para explicar os tipos de dominância, inclusive a dominância completa, na aula de hoje, ao invés de eu usar ervilha, eu vou usar flores, porque vai ficar mais visual. Vocês vão entender aqui que com as flores fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Então agora vamos explicar primeiro o que é a dominância completa. A dominância completa, reparem aqui, eu peguei uma florzinha vermelha, azão, e cruzei essa flor vermelha com uma flor branca, azinho. Segundo a primeira lei de Mendel, os indivíduos são compostos por fatores que ocorrem em dupla dose, como a gente pode ver aqui. Esse aqui é azão e esse aqui é azinho. E esses fatores, eles se segregam independentemente durante a formação dos gametas. Então, o azão se separa de azão, formando gametas azão, e azinho se separa de azinho, formando gametas azinho. A união de um gameta azão com um gameta azinho forma somente um indivíduo azão-azinho. É a única combinação possível aí, 100% de heterozigotos. E reparem que o indivíduo azão-azinho é vermelho. Ele tem a mesma cor que o indivíduo azão. Isso é um caso de dominância completa, onde o alelo azão suprime totalmente o alelo azinho. Então, por mais que esse indivíduo tenha o alelo para a cor branca, ele não expressa nada de cor branca no seu fenótipo, Ele não tem nada de branco aqui. Ele é tão vermelho quanto o azão. Então, o alelo para a cor vermelha impede a expressão do alelo para a cor branca. O alelo para a cor vermelha domina completamente sobre o alelo para a cor branca. Aqui, o heterozigoto ele apresenta um fenótipo idêntico ao do homozigoto dominante. Ou seja, esse cara aqui tem um fenótipo vermelho que é idêntico a esse cara aqui, que também tem um fenótipo vermelho, E aí, se a gente seguir e continuar fazendo o que o Mendel tinha feito lá no experimento dele, a gente permite a autofecundação da F1 aqui, e aí a gente vai encontrar esse padrão que o Mendel também encontrou lá com as ervilhas, De um indivíduo azão para dois indivíduos azão-azinho para um indivíduo azinho. E todos aqueles que possuírem um azão serão vermelhos, afinal, isso é um caso de dominância completa, onde o azão está inibindo o azinho. E somente será branco quando o azinho estiver sozinho, quando o recessivo estiver em dupla dose, o homozigoto recessivo. Assim, nós temos que a proporção genotípica é 1 azão para 2 azão para 1 azinho, 1 para 2 para 1, e a proporção fenotípica é 3 vermelhos para 1 branco, 3 para 1. Então, agora, entendam aqui que foi exatamente isso que aconteceu com o Mendel, Ele cruzou lá a ervilha amarela com a ervilha verde, e aí 100% da F1 dele foram de ervilhas amarelas, ou seja, o alelo para a cor amarela de ervilha domina completamente sobre o alelo para a cor verde da ervilha, Então, foi um caso de dominância completa o que o Mendel observou. Mas nem sempre é isso que vai acontecer na natureza. Nem sempre que a gente encontrar dois alelos diferentes no indivíduo significa que um vai inibir, que vai dominar completamente sobre o outro. Não significa que isso vai acontecer. Existem outras formas aí que os alelos interagem, que os alelos se relacionam. Vou agora mostrar para vocês a dominância incompleta. Então aqui eu cruzei novamente uma flor vermelha, azão, com uma flor branca, azinho. Só que agora, o heterozigoto resultante desse cruzamento aqui, ele não vai mais ter uma relação de dominância completa,
Por quê? Porque o fenótipo do meu heterozigoto aqui é rosa, não é vermelho, que nem o do homozigoto dominante. E, gente, rosa não é exatamente o meio termo entre vermelho e branco? Por isso que a gente chama isso de dominância incompleta. Por quê? O azão já não consegue mais dominar completamente sobre o azinho. Agora, o azão e o azinho se misturam. Então, na dominância incompleta, eu tenho que o fenótipo do heterozigoto é intermediário entre o fenótipo dos homozigotos. Repetindo, o fenótipo do heterozigoto, que nesse caso é rosa, é intermediário entre o fenótipo dos homozigotos, que nesse caso é vermelho e branco, né? Aí, na F2, o que eu vou observar? Eu vou observar a mesma proporção genotípica, afinal, gente, eu não mudei os alelos, continua sendo azão e azinho, um azão para um azinho, continua sendo os mesmos alelos que eu tinha aqui. O que eu mudei foi a relação de dominância entre esses alelos. Então, minha proporção genotípica se mantém a mesma, um azão para dois azão-azinho para um azinho-azinho. A diferença é que agora, os meus azão-azinho, eles vão expressar um fenótipo que não existia aqui antes, que é o rosa, né? Então, agora eu tenho uma flor vermelha para duas flores brancas, para duas flores rosas, para uma flor branca, certo? A minha proporção fenotípica é igual à proporção genotípica. Já na codominância, o que acontece? Ela é parecida com a dominância incompleta, mas repara no heterozigoto. Cruzei aqui o azão-azão com o azinho-azinho, obtendo 100% de azão-azinho, só que esse azão-azinho aqui não é rosa e nem vermelho. O que ele é? Ele é vermelho e branco. Ele é os dois fenótipos aqui ao mesmo tempo, num indivíduo só. Então, na codominância, os dois alelos aparecem igualmente, sem se misturar. Os dois aparecem ao mesmo tempo, né? Isso é a codominância. Aí, novamente, na minha F2, se eu permitir a autofecundação da minha F1, eu vou obter lá um azão-azão para dois azão-azinhos para um azinho-azinho, e esses azão-azinho vão ser tanto um fenótipo quanto o outro fenótipo ao mesmo tempo, né? Então, minha proporção fenotípica também é 1 para 2 para 1. Então, reparem que nesses dois casos aqui, nem faz mais sentido eu falar quem que é o alelo dominante, quem que é o alelo recessivo. Se eu quisesse, eu nem precisava colocar a mesma letra, uma letra maiúscula, outra minúscula. Eu poderia pôr A e B aqui, se eu quisesse. Mas eu acho menos confuso se a gente mantiver a mesma letra para falar do mesmo gene, né? Então, nesse caso aqui, gente, a gente não tem mais ninguém dominando sobre ninguém, porque os dois alelos conseguem se manifestar. Nesses casos, é o que a gente chama de ausência de dominância. E as ausências de dominância são caracterizadas por possuírem proporção genotípica igual à proporção fenotípica. Aqui, ó, nos dois casos, a proporção genotípica é igual à proporção fenotípica. Justamente porque o heterozigoto vai exibir um fenótipo diferente do fenótipo dos homozigotos, né? Que no caso da dominância completa, o fenótipo do heterozigoto é igual ao fenótipo de um dos homozigotos, do homozigoto dominante. Para ficar mais claro aqui, o que eu falei, vamos dar uma olhada em outro exemplo. Então, aqui eu coloquei essas definiçõezinhas em relação ao heterozigoto. Reparem que é justamente através do heterozigoto que a gente consegue determinar que tipo de padrão de dominância a gente está observando, né? Então, aqui, ao invés de usar flores, eu peguei essa imagem aqui que está usando as vaquinhas. Então, aqui nós temos vaquinhas brancas, que são azinho-azinho, ou vaquinhas pretas, que são azão-azão ou azão-azinho, no caso da dominância completa. Por quê? Porque o heterozigoto vai apresentar o fenótipo igual ao do homozigoto dominante, que no caso aqui é preto. Agora, na dominância incompleta, dá uma olhada na vaquinha. Ela é cinza. O azão-azinho é cinza. Por quê? Cinza é justamente uma mistura entre branco e preto. Já na codominância, a vaquinha é malhada. Ela é tanto branca quanto preta. Ela é branca com manchas pretas ou preta com manchas brancas aí, né? Depende do que você está considerando. E se ela apresenta os dois fenótipos ao mesmo tempo, então isso aqui é um caso de codominância, né? Então, o heterozigoto apresenta fenótipo de ambos os homozigotos ao mesmo tempo. Beleza? Olha aqui um caso real de dominância incompleta. As cores das pétalas dos cravos, né?
Então, aqui a gente tem um cravo vermelho, um cravo rosa e um cravo branco. O cravo vermelho terá somente alelos para a cor vermelha. O cravo branco terá somente alelos para a cor branca. Então, esses dois caras aqui são homozigotos. Já o cravo rosa, ele tem um alelo para a cor vermelha e um alelo para a cor branca, dando meio termo aí entre vermelho e branco, que é rosa, num caso de dominância incompleta. O fenótipo do meu heterozigoto é intermediário entre o fenótipo dos meus homozigotos. Agora, olha um caso real de codominância. Também acontece com flores, né? Então, aqui essa flor, ó, ela tem tanto manchas rosas quanto manchas brancas. Significa que o alelo para a cor de pétala rosa é codominante com o alelo para a cor de pétala branca, no caso dessa flor. Já no caso dessas folhas modificadas ao entorno dessas flores aqui, que é o que a gente chama de brácteas, né? No caso das brácteas dessas plantas, olha, elas são ou brancas ou rosas ao mesmo tempo. Tanto que essa bráctea aqui tá muito legal porque ela tá metade rosa e metade branca, bem a cara do que é uma codominância mesmo, né? Então agora, antes da gente começar a fazer os exercícios, eu vou repetir para vocês como que a gente faz um exercício de genética. Na aula passada eu já tinha falado isso para vocês, mas eu vou continuar repetindo porque isso aqui é uma coisa que tem que ter bem estabelecido na cabeça. Então, o primeiro passo sempre será organizar as informações do enunciado, que nem você faria num exercício de exatas qualquer aí, né? Sem a gente organizar as informações do enunciado, fica muito difícil da gente se localizar e fazer as coisas. O segundo passo seria construir um heredograma, caso o enunciado já não te desse um heredograma. O terceiro passo é nos atentar aos padrões fenotípicos que estão rolando ali e dessa forma determinar o tipo da herança, se ela é autossômica ou sexual. Por enquanto, nós só estamos estudando a herança autossômica, ou seja, herança ligada a cromossomos que tanto machos quanto fêmeas apresentam, né? E outra coisa que a gente tem que determinar aí é o tipo de dominância, que como a gente acabou de ver nessa aula, a gente vai olhar para o heterozigoto para a gente conseguir determinar qual é a dominância que está rolando ali, né? Ou se está tendo uma ausência de dominância. O quarto passo seria completar o meu heredograma aí com o máximo de genótipos possíveis. E, por fim, eu sempre faço o quadro de Punnett, porque é importante eu visualizar quais são os resultados de um cruzamento, mesmo que eu tenha ele na minha cabeça, é importante visualizar. Então, agora vamos começar a fazer uns exercícios aí para fixar essa matéria. Começando pelo exercício número 1 aqui. Frutos com um fenótipo violeta são os únicos resultantes da herança do tipo dominância incompleta, entre cruzamentos de plantas com fruto roxo e plantas com fruto branco. Bom, faz sentido isso aqui ser uma dominância incompleta, né? Já que violeta é um meio termo entre branco e roxo. Foram obtidas de um cruzamento entre heterozigotas 48 plantas. Espera-se que a proporção fenotípica do fruto violeta, roxo e branco entre as plantas descendentes seja, respectivamente, e aqui ele está dando para a gente a proporção, já contando com essas 48 plantas. Então, o primeiro passo, como eu acabei de falar, a gente organiza o enunciado. Cadê? Aqui. Então, ó, eu coloquei que o azão é roxo, o azãozinho é violeta e o azinhazinho é branco. Eu decidi deixar a cor mais forte com azão, mas se vocês colocassem branco no azão, dava na mesma, tá, gente? Porque isso aqui é um caso de ausência de dominância, afinal é uma dominância incompleta. E aí, ó, o enunciado diz pra gente que ele fez o cruzamento de heterozigotos, então eu fiz aqui o cruzamento dos heterozigotos para observar o que sai. Sai azão, azinho e azinhazinho, né? E agora eu vou fazer as continhas para saber quantos indivíduos desses 48 serão roxo, violeta e branco. Então, ó, olhando aqui no meu quadro de Punnett, o roxo não era azão? Quantos roxos eu tenho aqui? 1 para 4 resultados. Então, 1/4 é de roxo. 1/4 vezes 48, que é o total de plantas, dá 12. Então, é de se esperar aí que 12 plantas sejam roxas. O violeta, ó, aparece um azãozinho aqui e outro aqui. 2 casos dentre 4. Portanto, meio, né? 2/4, que é igual a meio. Então, 1/2 de violeta, eu multiplico isso aqui por 48 para descobrir quantas plantas seriam violeta e dá 24.
E branco? Branco é uma opção, azinho, dentre 4 resultados possíveis. 1/4. 1/4 vezes 48, 12. Assim, a proporção fenotípica de fruto violeta está aqui, roxo e branco é, respectivamente, violeta 24, roxo 12, branco 12. Resposta C. Próximo exercício. Considere uma espécie de vertebrado que apresenta dominância incompleta para um determinado gene codificador do fenótipo da pelagem do animal e assinale o que for correto. 1. Animais homozigotos dominantes, homozigotos recessivos e heterozigotos terão fenótipos de pelagem distintos. Bom, gente, se a gente está falando aí de um caso de dominância incompleta, significa que o heterozigoto tem um fenótipo que é intermediário entre o dos homozigotos, né? Então, realmente, o homozigoto dominante com o homozigoto recessivo e o heterozigoto têm fenótipos distintos de pelagem. Está verdadeira essa questão. 2. A proporção fenotípica de pelagem esperada para descendentes do cruzamento de parentais heterozigotos é de 3/1. Falso, né, gente? Porque a gente acabou de ver aqui que o heterozigoto vai ter um outro fenótipo que não é o fenótipo dos homozigotos. Então, se a gente voltar lá naquele slide que mostra lá os casos de tipos de dominância, a gente vai ver que a proporção fenotípica na dominância incompleta é 1/2/1 e não 3/1. 3/1 é o que aparece na dominância completa. 4. Os gametas produzidos por animais homozigotos com fenótipos de pelagem distintos terão genótipos idênticos. Vou até repetir essa. Os gametas produzidos por animais homozigotos com fenótipos de pelagens distintos terão genótipos idênticos. Falso. Por que falso? Está falando do gameta, está falando do gene que está no gameta. Se um animal homozigoto é diferente do outro animal homozigoto, significa que um vai ser um azão e o outro vai ser um azinho. O indivíduo azão vai dar origem a gametas azão. O indivíduo azinho vai dar origem a gametas azinho. Então, são gametas de genótipos diferentes e não idênticos. Então, tá errado essa 4, né? 8. Nessa espécie de vertebrados, fenótipos de pelagem distintos em animais com genótipos de pelagem distintos ocorrem porque a primeira lei de Mendel não se aplica durante a formação dos gametas dessa espécie. Errado! Não é que a primeira lei de Mendel não se aplica, ela se aplica, tanto que os alelos eles continuam segregando independentemente, isso não está mudando. O que está mudando em relação ao que o Mendel observou foi o padrão de dominância, mas a primeira lei continua válida. Os fatores estão segregando independentemente na formação de gametas, só não é um caso de dominância completa, então está errado isso daí. 16 agora. O cruzamento entre animais homozigotos com fenótipos de pelagem distintos gera descendentes com fenótipos de pelagem iguais entre si e diferentes dos parentais. Perfeito! Por quê? Porque se eu cruzar os homozigotos, eu vou ter 100% de heterozigotos que, nesse caso, por ser um caso de dominância incompleta, tem um fenótipo diferente do fenótipo dos homozigotos. E como todos eles serão heterozigotos, todos eles serão iguais entre si. Então, está verdadeira essa questão. Então, isso aqui, gente, tem que analisar com calma. Qualquer coisa, peguem um papel aí do lado enquanto eu for falando, vão anotando, vão colocando aí azão, azinho, vão fazendo os exemplos hipotéticos aí que essa questão fala, para vocês conseguirem analisar com mais calma, caso vocês não tenham pego agora. Então, o total dessa questão, ó, o que estava certo? A 1 e a 16, deu 17 a pontuação dessa questão. Agora, vamos falar sobre alelos letais. O que são alelos letais? São alelos que, quando eles se apresentam em homozigose, eles vão causar a morte do indivíduo. Normalmente, durante o próprio desenvolvimento do embriãozinho. O embriãozinho nem vira um adulto, assim. Mas, às vezes, acontece a gente falar de alelos letais em adultos, tá? Mas é mais raro. O desvio, e aí dessa forma, como um dos indivíduos morre mesmo antes de nascer aqui, a gente vai ter um desvio na proporção fenotípica de 2/1. Ó, então eu cruzei um amarelo azãozinho com um rato amarelo azãozinho. O que eu esperaria daqui? Azãozinho e azinhazinho. Só que azão é um caso de alelos letais.
é um caso em que, quando um azão interage com o outro azão, isso leva à morte do embrião. Então, esse cara nem nasce. Então, dos que nascerem, qual que é a proporção fenotípica que eu vou conseguir observar? 2 amarelos para 1 agute, que é esse marronzinho aqui. Então, agora não é mais 3 para 1 a minha proporção fenotípica, é 2 para 1. Então, isso aqui é um outro caso que a gente observa aí diferente de proporção fenotípica, quando a gente tem alelos letais. Para entender melhor isso que eu acabei de falar, vamos fazer um exercício aqui. Então, terceiro exercício. Um determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela presença do gene azão, letal em homozigose. Seu alelo recessivo azinho condiciona a pelagem preta. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um casal de heterozigotos, esperam-se as seguintes proporções de camundongos de pelagem branca e preta, respectivamente. Então, o primeiro passo, como em todo exercício de genética, é organizar o meu enunciado. Então, eu coloquei aqui que azão-azão é letal, azão-azinho é branco e azinho-azinho é preto. Essas informações eu tirei do enunciado. E aí ele pede pra gente o cruzamento de um casal de heterozigotos. Cruzei aqui meus heterozigotos, fiz meu quadrinho de Punnett, coloquei os resultados. Só que olha só o que eu fiz. Por que é importante eu desenhar o meu quadro de Punnett? Eu risquei o meu azão-azão. Por quê? O azão-azão é letal, ele não vai nascer. E ele quer saber qual que é a proporção de camundongos para os filhotes vivos de um cruzamento de casal de heterozigotos. Ele quer saber a proporção dos filhotes que sobreviveram. Quem que sobreviveu? O azão-azinho, o azinho-azinho e o outro azão-azinho. Então, eu tenho 2 azão-azinho para 1 azinho-azinho. Azão-azinho, ó, é o branco. E azinho-azinho é o preto. Então, eu tenho 2 terços de branco e 1 terço de preto. Resposta C. Beleza? Então, por isso que é importante aqui eu riscar, eu fazer o quadro de Punnett para eu conseguir observar meus resultados e riscar aqui esse azão para não cair na pegadinha de contar ele. Não tem por que eu contar na prole o azão, porque ele nem existe. Isso aqui não é uma possibilidade de filhote vivo. Ele não existe, ele morreu durante seu desenvolvimento. Sobrou somente 3 opções. Então, 2 terços de branco e 1 terço de preto. Bom, gente, a aula de hoje foi mais curtinha. Pratiquem vários exercícios aí, porque genética é prática. E qualquer coisa é só me chamar. Beijinhos e até a próxima!